Quando eu estiver falando que eu vou corrigir os dados de vento, o que eu estou falando é disso aqui, ó. Eu estou falando da NBR 6123. NBR 6123. É a nossa norma de vento. Ela é de 1988, é tiazinha mesmo, mas está em processo de revisão, tá? Inclusive, eu sempre divulgo para os meus alunos, inclusive o link, né, do Zoom, para caso vocês queiram participar das reuniões de norma. É gratuito, não tem pré-requisito, todo mundo pode participar. Então, quando eu estiver falando disso, eu estou falando dessa norma aqui, NBR 6123. Essa NBR 6123, ela tem vários coeficientes importantes aqui. E o vento, pessoal, ele é aplicado para qualquer porte de estruturas. Um sobradinho precisa considerar o vento? Por que não? O vento existe? Ou não? Ou aí na sua cidade, se não venta, tá tudo bem, não precisa considerar, não. Se nunca venta, ontem nós tivemos, anteontem, chuvas muito fortes aqui na região de Campinas e vários acidentes em edificações que caiu até poste, né? Quanto mais a sua casa. Então, tem que considerar, sim, são forças importantes. E todos os critérios para consideração dos esforços de vento estão nessa norma aqui. Não é uma norma grande, é uma norma pequena, tem 66 páginas, tá? Mas é interessante entender tudo que funciona aqui, tá? E lá no Márcio a gente dá uma destrinchada nela. Mas é isso que eu preciso fornecer. Então, eu vou vir aqui no meu edifício, tá? De novo. Eu vou primeiro, antes de fazer um próximo processamento, tudo bem? Eu vou editar os dados de vento. Isso tem que estar correto na minha edificação. Ontem eu simplifiquei, hoje eu vou dar uma primeira costurada nesse pingo no i para que a gente não prossiga com isso de maneira adequada. Tudo bem? Então, eu vou vir aqui em edifício, editar. Edifício. Então, eu clico no edifício, vou lá na abinha edifício, editar. E vou voltar naquela janela que a gente preencheu ontem. Eu vou lá na abinha de cargas, vento. Tudo bem? Então, eu preciso inserir as informações de vento aqui. Então, velocidade básica de vento. Vou clicar aqui. A velocidade básica de vento é em função do local onde você vai construir. Então, importante. Eu estou em Campinas. Então, eu vou fazer aqui em Campinas, que é aqui, ó. Campinas está aqui. E se você estiver fazendo lá em Santa Catarina? Vai ver onde você está e clica nela. Ele já muda o dado aqui, da velocidade básica. Então, essas são os isopletas que estão lá na NBR 6123, tá? Exatamente esse gráfico está lá. Então, eu vou manter 45 aqui no nosso. Fator do terreno é um fator também que está na NBR 6123, vamos manter 1. Categoria de rugosidade depende da minha vizinhança. Então, vamos entender que eu vou construir Campinas, uma cidade relativamente grande, eu vou colocar aqui categoria 4, terrenos com obstáculos numerosos. Você tem que avaliar o local onde isso vai ser construído. Hoje, com a situação de hoje, né? Vou dar um OK. A classe da edificação é em função das dimensões, em planta e na altura. Tem menos que 20 metros, tanto em planta quanto na altura. Então, mantém classe A. Fator estatístico é o tipo de uso dessa edificação, que é o 1. Todas essas informações aqui estão nessa norma que eu falei com vocês, NBR 6123, tá? Explicadinho lá quanto tem que adotar um por um. Agora sim eu posso recalcular o meu famoso coeficiente de arrasto, né? Para que a gente tenha essa força equivalente aplicada aí lateralmente na minha edificação. Então eu vou clicar em calcular CAs. A única coisa que eu mudei aqui, ó, foi o fator estatístico e a categoria de rugosidade, tá? Aqui está 4, aqui está 1. Então, vou clicar em calcular CAs, calcular coeficiente de arrasto. Eu clico em estimar. Olha que curioso, como eu já lancei a edificação lá, ele não só lê os dados da altura, quanto da largura em planta. Aí eu vou clicar aqui em calcular. Tudo bem? Cliquei em calcular, ele já calcula o coeficiente de arrasto, que é basicamente uma interpolação desse ábaco. Se a gente tivesse falando na mão, eu teria que fazer essa continha aqui. Lá no Márcio, a gente faz isso na mão também. Tem muito cálculo manual que a gente faz, né? Mas aqui o software faz isso automaticamente para a gente. Calculou o coeficiente de arrasto, posso dar um OK. Então, eu já corrigi um primeiro dado aí. Entra no seu checklist, tá? Ó, vou colocar no meu checklist
que eu preciso lembrar de verificar os meus dados de vento da minha edificação.